Marcão, que eu sou fã dessa mulher. Eu estou gaguejando, eu estou aqui, ó. Toda nervosa. Estou nervosa. E com vocês, nossa querida Ellen Deluque. Também, ela representando a seleção brasileira de ultramaratona. Ela já esteve na Croácia, na Alemanha, também o Intercontinental das Américas. Tenho 53 anos, com muito orgulho, né, da minha idade, não tenho vergonha de falar isso. Sou professora aposentada da Secretaria de Educação daqui do Distrito Federal. Trabalhei 33 anos em sala de aula com alfabetização e com classe especial de autista, que era a minha paixão. E agora eu virei estudante de educação física. Estou terminando o terceiro semestre de educação física, a gente não pode parar, né? A cabeça tem que continuar funcionando. Comecei a fazer um estágio numa assessoria daqui de Brasília, a Márcia Rosa, e eu comecei a correr com mais ou menos 41 para 42 anos, né? Eu comecei já com mais idade, né? E a corrida, ela entrou na minha vida como uma válvula de escape, porque eu tive meus 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos, uma de 16 e uma de 19, e eu era aquela mãe coruja, super protetora, não queria largar de jeito nenhum. E a corrida me ajudou a me libertar desse excesso de proteção, né? E libertar meus filhos também, né? Porque eu não deixava eles viver direito, né? Eu vivia protegendo. Então, assim, aí eu comecei a correr corridas curtas, né, de 5 quilômetros, não tinha assessoria, corria aleatório, né? Saía para correr, corria 5, corria 6, mas a maioria das vezes era na esteira, porque era como eu fazia, deixava minha filha pequena, tinha 3 aninhos lá, perto da esteira, enquanto eu corria. E foi aí que eu comecei a participar, minha irmã que me convidou para participar de uma prova aqui em Brasília, que chama Night Run, e eu fiquei encantada, né, com a energia, com aquele jogo de luzes, com a iluminação, com aquele tanto de gente correndo, aquilo me encantou. Eu falei, gente, isso aqui é maravilhoso. E a partir daí, eu comecei a querer em todas as corridas que tinha aqui em Brasília. Eu virei aquela rato de corrida. Toda corrida que tinha, eu estava inscrita, todo final de semana. E no ano de 2014, eu fiz a minha primeira ultra, que foi de 5 horas. Também assim, na loucura, né? Sem treinar direito. E aí fui campeã, foi uns 5 horas, eu fiz acho que 57 quilômetros em 5 horas, nem acreditei. Cheguei morta, passando mal, e eu nem acreditei que eu conseguiria terminar. E eu gostei demais da outra. E foi quando, em 2015, eu entrei para a assessoria Elite Multisport, com o Júlio Ventura, que é meu treinador, vai fazer 9 anos que nós estamos juntos, e foi quando eu me preparei para a Volta do Lago. Eu queria fazer essa Volta do Lago, tem solo de 60, 100 quilômetros e revezamento, né, nos 100 quilômetros. E eu fiz o 60. Fui sem pretensão nenhuma, né, sem imaginar que eu ia fazer um bom tempo, né, porque eu não tinha muita noção, mas eu acabei chegando em primeiro lugar. Aí a partir daí, eu entrei nas outras. A minha primeira convocação aconteceu em 2018. Foi quando eu fiz o meu primeiro 100 quilômetros da Volta do Lago, aqui em Brasília, tem o Lago Paranoá, e essa prova de 100 quilômetros, ela dá a volta no Lago Paranoá, e foi o meu primeiro 100 quilômetros, né? E eu fui campeã da prova, a primeira brasiliense, né, a ganhar essa prova dos 100 quilômetros, porque a detentora do título era a Caldinha, né, que é uma querida que também compôs a seleção brasileira junto comigo. E foi essa prova que me deu o índice, né? Só que eu não sabia que existia, na época, Seleção Brasileira de Ultramaratona. E eu fiquei sabendo uma semana depois que o técnico da Seleção Brasileira entrou em contato comigo, né? Mandou uma mensagem e falando que eu tinha sido convocada para compor a Seleção Brasileira de Ultramaratona e que era um presente de grego,
porque ao mesmo tempo que eu sou convocada, eu tenho que arcar com as passagens, que ele falou é em torno de R$ 10.000, mais ou menos, e com algumas diárias e a despesa com alimentação. Eu achei, quando ele me convocou, eu falei, gente, isso aí deve ser alguma pegadinha, né? Aí eu mandei mensagem para o meu amigo Jefferson, que está aqui na live, para o meu marido, para o meu treinador, falei, gente, olha só isso aqui é alguma piada. Como é que eu convocada, eu estava com 48 anos, né? Convocada para compor seleção brasileira, e existe isso, seleção brasileira de ultra, e eles foram atrás, né? Entraram no site da CBAT e viram realmente lá que eu tinha sido convocada. E eu fiquei louca, eu falei, gente, mas isso é muita emoção, como que eu vou ser convocada para compor? Então, assim, a ficha demorou a cair. E, ao mesmo tempo, eu falei, gente, e eu tinha o prazo, foi na sexta-feira, eu lembro direitinho que eu soube, até segunda para dar a resposta se eu iria aceitar a convocação, porque você pode aceitar ou não, né? E eu já tinha conversado com meu marido, eu falei, não, não vou aceitar, porque eu não tenho, como é que eu vou arrumar dinheiro para pagar passagem nessa altura do campeonato, faltando 3 meses, porque eles convocam com 3 meses, né, de antecedência. E foi quando eu fui para a escola, as amigas da escola, junto com o pessoal da corrida, eles se uniram, fizeram uma rifa, e com essa rifa eu consegui comprar as passagens, pagar algumas diárias e a alimentação para ir para a Croácia, para o Mundial da Croácia. E foi a partir daí que eu tive o índice. Foi quando em 2019, eu fui convocada novamente, porque o índice para compor feminino, para compor a seleção brasileira, é de 9 horas e 30 minutos, né, os 100 quilômetros. E eu fiz na Croácia, eu fiz 8 horas e 55. Então, eu garanti meu índice para 2019. Em 2019, teve o Continental, né, que é o Campeonato das Américas, pela IAU, que é uma organização internacional de ultramaratona. E aconteceu aqui no Brasil, em Bertioga, e eu fui convocada novamente, junto com, acho que fomos 9 mulheres e 9 homens, e eu fui campeã do Continental, né, que para mim foi uma surpresa, que eu só pensava assim, eu quero só completar e representar bem o Brasil. E foi uma alegria imensa, né, quando eu cruzei, quando eu consegui, né, passar a Argentina, que eu estava em segunda, a atleta da Argentina estava em primeiro, e foi aquela festa, né, lá em Bertioga, né, várias pessoas comemoraram, porque fora, né, que Brasil e Argentina já tem aquela rivalidade, né, e aí fui campeã pelo esse campeonato.